pessoal, tudo bem? Meu nome é Cosme, eu sou trabalhador da Casa Espírita Cristã, Dr. Bezerra de Menezes, em Caraguatatuba, São Paulo. Estamos aqui para mais um bate-papo, mais um encontro, mais um momento para a gente falar um pouco da nossa doutrina espírita, dos nossos ensinamentos, do Evangelho de Jesus, né? Antes, porém, dar uns avisos bem rápidos sobre a nossa casa, que nós estamos com os nossos trabalhos presenciais, né? De terça e sábado, as nossas palestras, sempre às 20 horas, e em seguida o passe coletivo. Nós também temos o trabalho do atendimento fraterno, se você precisar conversar com alguém de uma forma reservada, né? Expor um pouco mais as suas dificuldades e tal. Também lá de terça e sábado, chega um pouquinho antes das 20 horas, né? Vai ter sempre uma pessoa no local reservado para bater um papo contigo. Também estamos com o trabalho de evangelização infantil, um trabalho muito legal feito com as crianças, né? E desde cedo, né, passando para elas as mensagens, o Evangelho de Jesus, muito legal. E também continuamos fazendo um trabalho importantíssimo, que é a montagem de cestas, né, cestas básicas para aquelas famílias carentes e que são assistidas pela nossa casa, né? E para isso nós dependemos das doações, então pedimos a vocês, né, gênero alimentício, o que você puder nos ajudar. A gente vai estar divulgando aqui os telefones de WhatsApp, de contato de cada uma dessas atividades. Tá legal? Bom, vamos começar então o nosso encontro fazendo uma prece. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo a Ele por esse dia de hoje, por essa oportunidade de estarmos de corações unidos, com o propósito de conhecer um pouco mais do Evangelho, de conhecer um pouco mais da nossa doutrina, para que possamos nos tornar pessoas melhores. E assim, então, Pai amado, pedimos a vossa permissão para darmos início a esse trabalho. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre as parábolas de Jesus. Né? As parábolas, são 35 parábolas, né? E me encanta muito falar sobre as parábolas. Uma coisa que eu gosto muito. Me encanta a forma com que Jesus utilizava na época para se comunicar com as pessoas, né? Para ele transmitir as mensagens, os ensinamentos dele. Porque o que ele fazia? Ele pegava, né, dados do dia a dia das pessoas, nomes de pessoas, de locais conhecidos, né, da época, de procedimentos e eventos que eram comuns ali, que todos conheciam, e com isso as pessoas elas se integravam nessa história, né, e conseguiam entender melhor qual que era o recado que Jesus queria dar, né. Hoje nós vamos falar da parábola do bom samaritano. Mas para falar dessa parábola, a gente tem que procurar entender, e vamos ter que falar também um pouco de história, né? Para a gente poder entender qual o contexto, qual o cenário, né? Em que situação, em que local, né? Em que momento da vida lá de Jesus ele conta aquela história, né? Então vamos lá, samaritano. O que é samaritano? É a pessoa que nasce na cidade de Samaria. Samaria ficava ali na região do norte
de Israel. Né? Muito bem. O Estado de Israel, né, a província toda de Israel, ela era composta de 12 tribos. Né, 12 tribos. A gente já ouviu falar, né, as 12 tribos de Israel. E era uma província só. Mas lá pelos anos de 700, antes de Cristo nascer, houve uma briga entre a região norte e a região sul, né, daquela província de Israel. Eles brigavam, houve uma guerra entre eles, houve uma cisão, né, por motivos políticos, geográficos, né, de extensões de terras, enfim, se tornaram inimigos e houve uma divisão da seguinte forma: eram 12 tribos, né, como já falamos, as 10 tribos do norte ficaram sediadas, né, em Samaria. Né? Então, ali quem nascia naquela região era o samaritano. E as duas regiões do sul ficavam sediadas em Jerusalém. A gente conhece que tem o Templo de Jerusalém, né? E ali eram duas tribos, e uma delas era a tribo de Judá, né? Então, prevaleceu-se ali, né, como a província dos judeus, né? De Judá, aí vieram os judeus. O fato é que eles eram inimigos. E consta na história, relatos, né, de que muitos judeus teriam morrido em terra dos samaritanos. E muitos samaritanos também teriam sido mortos ali na região sul, entre os judeus. Era terrível a briga que eles tinham, né? Isso começou 700 anos antes de Jesus. Só que isso prolongou, né? Então agora a gente vai chegar já na fase de Jesus, né? Já estamos lá com o nosso querido mestre. E determinado dia, né, Jesus vira para os seus apóstolos e fala assim: olha, eu preciso ir para Jerusalém. Ótimo, tranquilo. Né? Eles não acharam nada estranho, até porque era muito próximo da Páscoa, né? E era muito comum, né? Os homens que pudessem, né, eles participavam dessa peregrinação, né, da Páscoa. Era um momento muito sagrado. É interessante que eles tinham uma crença de que, naquela época, que em determinadas datas, em determinados locais, Deus estaria presente. E uma delas era a Páscoa, né, e nos seus respectivos templos, né? Até então ali o de Jerusalém. Mas eu disse para vocês que eles eram inimigos, né? Eram tão inimigos, né? Isso já 700 anos depois, com Cristo, que os samaritanos, né, acabaram construindo um outro templo para que eles, na época da Páscoa, na peregrinação, não precisassem ir até Jerusalém. Então, cada um ficava na sua. E assim foi. Mas então, Jesus disse aos apóstolos: olha, eu quero ir para Jerusalém. E ninguém estranhou, né? Tudo bem, vamos lá. Mas já começa aí um fato curioso, que Jesus, ele já sabia, né, de que ele ia ser crucificado, que ia passar por todo aquele martírio, né? Porque, de fato, ele acabou chegando lá em Jerusalém, né? E aconteceu tudo aquilo que nós sabemos. O julgamento por Pilatos, a
crucificação e etc. Então, quando ele disse para os apóstolos, eu preciso ir a Jerusalém, ele já sabia que ele tinha lá essa missão. Então, tudo bem. Mas, para surpresa dos apóstolos, aí Jesus fala assim, mas preciso passar em Samaria. Aí os apóstolos, né, até imagino, acho que até baixaram a cabeça e falaram, nossa, o mestre, acho que, não sei o que está acontecendo aí. Né? Por que essa admiração? Né? Primeiro, nós já sabemos, são inimigos, né? Os judeus e os samaritanos. Então, com certeza, os apóstolos de Jesus talvez não fossem bem recebidos lá. Né? E segundo, que a viagem se tornaria mais longa, mais cansativa, mais até perigosa, né, para eles fazerem. Mas Jesus falou, não, eu preciso passar em Samaria. Então, os apóstolos até acharam estranho, mas eles respeitavam, eles tinham um carinho muito grande com Jesus. E até porque eles até já imaginavam, olha, isso aqui com certeza vai ser uma boa lição. Né? Por sinal, essa viagem de Jesus até Jerusalém, passando por Samaria, tem várias histórias bacanas. Se você quiser, pega a Bíblia, leia lá no livro de Lucas, de 9 a 24 versículos, né? Tem passagens maravilhosas. Mas vamos nos ater nessa de hoje, né? Dessa parábola. Então aí os apóstolos na época liderados por João Evangelista, né? Falaram, bom, então vamos respeitar a vontade do mestre. Mas aí eles decidiram ir ir adiante, né? Então João Evangelista chegou a Jesus e disse, mestre, nós vamos mais adiante, né? E lá a gente já vai preparando a hospedagem, vamos ver uma hospedagem, né, para que você e nós pudéssemos descansar, porque imagine só, eles iam caminhar o dia inteiro, né, no deserto, então eles precisavam de um descanso, né, precisavam repor alimentação, água, né, que isso aí não ia dar para eles chegarem até Jerusalém. E assim chegaram os apóstolos lá em Samaria, mas chegaram no estabelecimento, foram recusados, foram em outra hospedagem, também recusados. Resumindo, ninguém queria receber os apóstolos e nem Jesus em Samaria, porque eles eram judeus. Acreditem se quiser. E como dissemos, a Páscoa era uma coisa tão sagrada na época que existia até uma lenda, né, de que a pessoa que não oferecesse hospedagem a um peregrino na Páscoa, que cairia dos céus uma bola de fogo, ou seja, Deus castigaria, né, com uma bola de fogo e queimaria essa pessoa e a sua família. Olha aqui como era sério, era uma coisa muito respeitada a peregrinação. As pessoas caminhavam a pé, longas distâncias, mas os samaritanos não estavam nem aí com essa crença. Recusaram a hospedar Jesus com seus apóstolos. Aí João volta com os apóstolos ao encontro de Jesus e lá conta para eles o que aconteceu. Olha, mestre, ninguém quis os receber lá. Ninguém, porque nós somos judeus, né? Como se para Jesus isso fosse, né? Jesus como o governador do nosso planeta, não tinha nada nessa, se era samaritano, se era Jesus, mas enfim. E aí o João Evangelista até com, vamos dizer assim, achando que seria até natural, né? Ele vira para Jesus e fala, mestre, o senhor quer que eu reze a Deus, que eu peça ao nosso Pai, que jogue aquela bola de fogo e queime os samaritanos?
Jesus falou, não, peraí, muita calma nessa hora, né? Jesus disse o seguinte, olha, eu não vim aqui para destruir, eu vim para salvar. É um fato. Jesus não veio para destruir vidas, né? Ele veio para salvar as pessoas de todo o mal e etc. Então, esquece isso, João Evangelista. Vamos seguir a nossa viagem aqui passando por Samaria. E assim eles fizeram. Né? Chegaram a Jerusalém, né? Exaustos, mortos de cansado, com fome, com sede. E chegando em Jerusalém, eles são recepcionados por uma pessoa, por um homem, né? Que a história até chama esse homem de o doutor da lei. Para nós hoje dá a impressão como se fosse um advogado, né? Mas não era bem isso. O doutor da lei na época era uma pessoa que conhecia todas as leis, né? E que era muito respeitado, que era muito inteligente, que sabia como falar, né? Era muito apreciado pela comunidade e conhecia as leis. Então eu falo, pô, legal, vamos, olha que recepção, né? Um doutor das leis, né? Vai nos oferecer aí um descanso, alimentação, água. Mas para surpresa de Jesus e dos apóstolos, esse homem, em vez de oferecer, né, o descanso e etc., ele faz uma pergunta a Jesus. Ele aborda Jesus para fazer uma pergunta. A bem da verdade, não era uma pergunta, ele queria testar Jesus, né, que é o que as pessoas faziam muito na época. Agora, vocês imaginem caminhando, né, a noite inteira, cansado, com sede, com fome, chega lá o cara, né, fazendo uma pergunta. Poxa, mas enfim, ele pergunta assim, mestre, qual o maior mandamento que eu devo seguir? Como que diz? Qual a melhor lei que eu devo, né, seguir para que eu tenha uma vida eterna, né? Qual o maior mandamento que eu tenho que seguir? E como eu disse, né, o pessoal lá tudo cansado. Imagina os apóstolos lá, né? De boca aberta, com fome. E tem um negócio, né? Se tem uma coisa que nós não temos quando estamos cansados, com fome, né? É paciência, não é verdade? Se o almoço nosso do dia a dia atrasar 5, 10 minutos do normal, a gente já fica meio irrequieto. Tá? Imagine eles lá daquela longa caminhada. Mas Jesus, com toda a paciência, ouve aquela pergunta e vai dar uma resposta para esse doutor da lei. Só que Jesus responde devolvendo outras duas perguntas. Né? Jesus pergunta assim para o doutor da lei. Sim, mas o que está escrito nas leis? E como você as lê? Porque uma coisa está escrito e uma coisa é o que eu entendo ao ler aquilo. Não é? Ali Jesus, a bem da verdade, já estava falando de interpretação de texto. Não é verdade? Então ele pergunta para o cara lá, para o doutor da lei, o que está escrito na lei? Né? E como você as lê? Aí o homem começa a pensar, é um cara inteligente, muito sutil, né? E quando a gente fala de leis na época, né, nós estamos falando das leis mosaicas, né, o Pentateuco mosaico, né, os 5 livros de Moisés, conhecido, né, pelos judeus e até hoje pelo Torá. Ele é composto de 614 leis. 614 leis.
Jesus pergunta para o homem, o que está escrito na lei como você as lê? E o cara pensou e deu uma resposta até que bacana, né? Ele vira para Jesus e responde duas leis, simplesmente duas. A primeira, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a sua força, de toda a sua alma, e amar ao próximo como a ti mesmo. Ganhou nota 10 com Jesus, né? Jesus ficou satisfeito e disse para o doutor da lei, olha, o doutor da lei, muito bem, legal, ótimo. Então siga, então pratique essas leis e que você terá uma boa vida. Pratique. Legal, respondido. Só que o doutor da lei, não satisfeito, ainda vira e fala, mestre, eu tenho mais uma pergunta. Lembrando, e o pessoal lá, cansado, com fome e com sede. E o camarada querendo testar mais uma vez Jesus. Aí ele faz uma outra pergunta para Jesus. Ele diz assim, mestre, quem é o meu próximo? Pergunta boa essa, né? Até para nós hoje. Mas eu digo que ele estava testando Jesus, né? Porque ele já tinha essas respostas, né? Por exemplo, os judeus, naquela época, nas suas orações que eles já faziam naquela época, de manhã, na hora do almoço e à noite, né? As invocações deles sempre começavam com esse mandamento. Né? Amar a Deus com toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu coração, de manhã, no almoço e à tarde. Então isso era uma coisa até que fácil já para eles. Né? Então não foi muito difícil ele extrair esse mandamento e falar para Jesus. Né? Mas tem um outro problema. Quando fala do próximo, né, os judeus entendiam o próximo como irmão, né, como irmão. E o irmão para eles era só os judeus. Então quem não fosse judeu não era irmão, acabou. E essa coisa de amar o próximo como a ti mesmo, de a Deus sobre todas as coisas, né? Eles aprendiam isso desde pequeno, era o processo de evangelização infantil deles, já estava ali, né? Eles aprendiam aquilo. Mas o cara testando mais uma vez a Jesus, vamos ver o que ele vai me responder agora. Né? Aí Jesus pensa, aí é quando ele conta essa parábola. Agora entra a parábola, essa história que Jesus inventa e cria ali na hora, né? E ele fala, olha, então vou contar uma história para vocês, né? Uma parábola do bom samaritano. Aí até imagina os apóstolos, né? Ali também falam, nossa senhora, contar uma história de um samaritano, de um bom samaritano, né? Para o judeu, que são inimigos. Isso, inclusive, deve ter sido uma bomba na cabeça do doutor da lei. Né? E até para os apóstolos, se pensa bem, eles até podiam achar que foi uma lição para eles, né? Porque lembra, João Evangelista falou, ó, vamos pedir a Deus que queime os samaritanos? Jesus falou, não. E agora fala do bom samaritano, o que não ofereceu hospedagem para eles. Mas aí ele vai e conta a história. E quando a gente fala de Jerusalém, né, Jerusalém ficava numa serra, né, no alto. Então as pessoas, quando faziam essa peregrinação, elas subiam, iam até Jerusalém, né, e depois desciam. Legal. Então Jesus começa a história dizendo assim, olha, certa vez existia um homem
que estava descendo de Jerusalém, ou seja, uma grande chance, né, dele ser um peregrino e estar participando daquela Páscoa, dele estar voltando de Jerusalém. Não fala quem era esse homem, se era judeu, se era samaritano, se era romano, grego, não fala. Descia um homem de Jerusalém, e esse homem foi abordado por outros homens e que deram uma surra nele, bateram, espancaram. Esse cidadão ficou no chão, com a cara desfigurada, ensanguentado, nu, desfalecido, não se sabia nem se ele estava vivo ou morto, largado ali no chão. Aí a história prossegue, Jesus diz: descia também um sacerdote de Jerusalém. Então, com certeza o sacerdote estava voltando da peregrinação. O sacerdote é um líder religioso, muito respeitado pelas pessoas, uma liderança religiosa. Ponto. Então, quem estava ali vendo aquela situação e vendo um sacerdote chegar, imaginou que ele fosse dar uma ajuda, né? Fez como se aquilo nem tivesse visto. Passou e foi embora. Agora, não que eu queira justificar esse comportamento do sacerdote, mas para a gente poder entender um pouco como é que funcionava a cabeça daquelas pessoas na época, né? Um sacerdote, né, tinha uma crença de que se um sacerdote tocasse no corpo de uma pessoa morta, ele se tornaria impuro. E a ritualística de purificação dele seria muito complicada. Então ele... E outra coisa, ele não sabia se aquele homem caído era judeu ou samaritano. Pelas roupas não dava para identificar, ele estava nu. O rosto, a fisionomia desfigurada, ensanguentada. Nem pelo sotaque que provavelmente ele tivesse, porque ele estava desfalecido. E aí, então, na dúvida, o sacerdote falou, né? Porque se ele fosse socorrer aquela pessoa e ele fosse um samaritano, ele ia ter problemas ali na comunidade. Então ele pega e vai embora. Nem se dá conta daquele homem caído no chão. A história continua por Jesus. E descia também de Jerusalém, né, um levita. O que era um levita? O levita era como um assessor de um sacerdote. Então descia esse levita, e esse levita passou por aquele corpo também, e ele viu o comportamento e a reação do sacerdote, de quem era assessor. Ele falou, opa, vou fazer, né, a mesma coisa. Pegou e foi embora. E Jesus continua essa história, mas note bem agora a diferença. Aí Jesus fala assim: se aproximava um samaritano. Note bem, ele não diz, na parábola, que descia de Jerusalém. Se aproximava. Até porque, se ele fosse a Jerusalém, ele não seria bem-vindo lá. Então, provavelmente, aquele homem devia estar fazendo uma viagem, pegou uma trilha, passou por ali, né? Mas quando ele viu aquele corpo caído, né, ele vinha, ele passava, esse samaritano parou, desceu do seu animal, pegou o vinho que ele tinha, o azeite, que era muito comum as pessoas levarem isso nas suas viagens, né? E foi tratar daquele homem, foi limpar aquelas feridas, aquele sangramento, né? Porque era interessante, o vinho era como se fosse um remédio ali, um anti-inflamatório que ajudava também na limpeza, e o azeite também, nessa da asepsia com azeite, o azeite era como se fosse um bálsamo para aliviar as dores, né? Eu me lembro até de minha avó, que já desencarnou. Ela, quando tinha alguma dor muscular, até na gente que era pequeno, ela ia lá, esquentava um pouquinho, uma colherzinha de azeite e passava assim, né? Interessante, uma lembrança que eu tenho.
E assim o samaritano fez. E tratou daquele homem, limpou, higienizou e etc. Depois ainda ele pegou, carregou aquele homem com seus braços e colocou em cima do seu animal. E pegou o seu animal, como se ele fosse um outro animal, né? Guiando e puxando aquele homem até uma hospedagem. Ele chegando nessa hospedagem, o samaritano, ele descarrega, tira aquele homem, né? Entrega para o responsável da hospedagem, tira do bolso as 2 moedas que ele tinha e diz ao homem, olha, cuide desse homem aqui e lhe dou essas 2 moedas. Se ficar, né, se for mais caro que isso, na volta eu lhe pago a diferença. Não é um bom samaritano? Hein? É um bom samaritano. Se a gente analisar bem, esse camarada, esse bom samaritano, ele praticou certinho as 2 leis máximas que o doutor da lei citou para Jesus. Porque com o amor que ele tinha em Deus, com toda a sua alma, com todo o seu coração, ele foi tocado para que fosse dar assistência àquele homem. E independente se ele fosse judeu, samaritano, ele nem sabia também. Ele tratou ele de igual para igual. Legal, né? A gente podia até parar esse nosso bate-papo aqui, porque olha que lição, né, de solidariedade, de carinho, né, com respeito, né, de amor ao próximo, né, de perdão. Mas lembram-se que o doutor da lei havia feito uma pergunta, não foi? Para Jesus. Ele perguntou, mestre, mas quem é o meu próximo? Aí Jesus, depois que conta toda essa história, vira para o doutor da lei e devolve com uma outra pergunta. Ele pergunta assim, qual desses 3 homens se tornaram próximo daquele caído no chão? Qual dos 3? Né? O levita, o sacerdote, o samaritano? Ele pergunta isso para o doutor da lei. Só que o doutor da lei, como ele tem o samaritano como inimigo, talvez ele nem conseguisse responder, quem se tornou próximo foi o samaritano. Porque até é uma coisa engraçada, a gente não consegue reconhecer virtude naquelas pessoas que nós consideramos como inimigas, ou pessoas que por alguma coisa nos fez algum mal, né? A gente não consegue mais ver virtude naquelas pessoas. Mas o doutor da lei era muito inteligente, né? A resposta dele era bem elaborada, né? Aí ele pensou, ele respondeu para Jesus. Aquele que se tornou próximo daquele homem foi aquele que agiu com misericórdia. Foi aquele que colocou a miséria daquele homem caído dentro do seu coração. Ele respondeu assim, que quem agiu com misericórdia. Excelente resposta. Jesus também ficou muito satisfeito com aquela resposta. Nem falou mais nada, né? Chega, né? Porque se você observar, Jesus que estava sendo testado, acabou testando o doutor da lei. E que ele se saiu bem, né? Jesus até, e a gente entende que o doutor da lei entendeu a lição, ele entendeu a mensagem. Mas agora, gente, vamos falar um bocadinho só desse verbo, desse tempo que ele até usou, né? Tornou-se
o próximo daquele homem. O que Jesus estava querendo dizer com aquele tornou-se, né? Quem tornou-se o próximo daquele homem caído no chão? Jesus estava querendo nos dizer que ninguém nasce próximo do outro. Isso não é congênito. A gente não nasce com isso. E eu falo isso porque não é interessante. Às vezes, a gente tem pessoas na nossa vida, amigos, que eles são tão próximos da gente, muito mais do que um irmão de sangue. Não é um fato isso? Vários motivos tornaram aquelas pessoas muito próximas, mesmo não sendo da mesma família, vindo de locais distantes, em momentos diferentes da vida. Né? E até para ilustrar isso, eu falo até para vocês assim. Né? Eu, por exemplo, meu nome é Cosme. Né? Se eu mostrar para vocês agora o meu RG, está lá escrito Cosme Damião Lemes. Tá? E as pessoas sempre perguntam, você tem um irmão que chama Damião, são gêmeos, nascemos... Tem um irmão, não somos gêmeos, e ele se chama Damião. Né? Mas o meu RG, se pegar lá, está lá, Cosme Damião Lemes. Nome da mãe, Ruth Lopes Lemes. Nome do pai, Sérgio Lemes. Os dois, inclusive, já retornaram à família espiritual, já desencarnaram, né? E eu sou muito grato pela pessoa que eu me tornei graças a eles. Olha o verbo tornar. Né? Mas tem aqui o meu RG. Se eu pegar o RG do meu irmão, está lá escrito Damião Aparecido Lemes. Nome da mãe, Ruth Lopes Lemes. Nome do pai, Sérgio Lemes. Os mesmos, são nossos pais. Só que esses dois documentos, esses dois RGs, eles não são um certificado de que eu e o meu irmão somos próximos. Nada garante. O que vai nos tornar próximo ao longo da vida são várias outras situações. Não é? Eu tenho até uma passagem interessante com meu irmão, porque nós éramos testemunhas de Jeová quando pequenos. Ele seguiu, né? Meu irmão hoje ele chama de um pioneiro especial, que vai levar a palavra do Evangelho, segundo a testemunha de Jeová, em vários estados do Brasil e até em outros países. Né? E eu depois me tornei espírita. Me tornei espírita. No início, meu irmão tentava até me mudar a minha forma de pensar, né? Mas não teve jeito. E eu fico, às vezes, muitos anos, sem conversar, sem ver o meu irmão. E muitos meses sem conversar, a não ser pelo WhatsApp. Né? E é interessante que pelo WhatsApp, a gente troca informações assim. Ele manda as palestras que ele faz, alguns artigos sobre o Evangelho que ele acha legal para eu ler. E eu mando as coisas que a gente também discute, fala aqui. Essa palestra aqui ele vai estar recebendo lá. Isso acabou nos tornando também mais próximos ainda, mesmo distantes geograficamente. Um outro exemplo rápido é de um casal, né? Um casal. Às vezes tem um casal aí que vive 10, 20, 30, 40 anos juntos, na mesma casa, dormem na mesma cama, mas às vezes eles são tão distantes. Será que isso que eu estou falando é tão impossível de acontecer? Será que isso não está acontecendo eu e minha parceira, ou o meu parceiro? Mas então, já para a gente até ir encerrando esse nosso bate-papo, dessa maravilhosa parábola, se hoje me perguntassem, Cosme, quem é o seu próximo? Eu responderia, o meu próximo é você que está agora me assistindo, que está agora me ouvindo, que eu nem conheço. Mas se de alguma forma você precisar da minha palavra, né, do meu carinho, da minha atenção, né, e eu puder oferecer essa ajuda, nós nos tornaremos muito próximos um do outro. Né?
E essa lição, ela nos dá a oportunidade de exercitar duas situações. Tá? De repente, nós somos aquela pessoa que está caminhando pelas ruas e vê aquela pessoa caída no chão. Às vezes caído fisicamente, mas simbolicamente, de repente, ela está caída nas drogas, na depressão, e aquela pessoa pedindo ajuda. E a decisão é minha de ir lá ajudar, né, e me tornar próximo. E o outro exercício, de repente sou eu que estou caído lá no chão. Às vezes a gente está caído numa situação, numa depressão da vida, numa raiva, num ódio, numa tristeza, que a gente não consegue nem falar, como aquele homem desfalecido. Mas a gente torce, a gente pede que alguém passe por nós e nos estenda a mão. Que alguém se torne próximo da gente. Ok, gente? Obrigado pela atenção. Um beijo no coração de vocês. E vamos aqui encerrar com uma prece bem breve. Pai querido, agradecemos por esse momento de estudo, esse momento de reflexão. Agradecemos por essa maravilhosa parábola do bom samaritano e pedimos a toda a espiritualidade amiga, em especial a Jesus e a nosso Pai, que continue nos intuindo, continue nos orientando para que possamos nos tornar efetivamente próximos dos nossos irmãos aqui na Terra. E assim, Pai amado, vamos pedindo a vossa permissão para concluirmos esse nosso encontro. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Amém. Tchau, pessoal!